Olá! Nesse vídeo nós vamos criar um formato de chapa para a chapa 745-605. Nós vamos utilizar pinça de 65 milímetros. O formato de papel que a gente vai aplicar, que a gente vai criar para esse exemplo, vai ser o formato 2 do 77 por 113, que seria 77 por 56,6. Porém, vamos utilizar um formato final que vai ser o 680 por 490, ok? Esse processo nós vamos desenvolver no InDesign. Então vamos para o aplicativo. Mesmo usando o InDesign do Mac, é a mesma coisa para o PC, não vai mudar nada, o processo é o mesmo, tá bom? Só altera, são comandos, né, atalhos de teclado, essas coisas que são diferenciais. O restante é padrão. Nós vamos criar um novo arquivo. Aí esse arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o tamanho da chapa para esse arquivo. Então, no caso, ele vai ser 745, a altura dele vai ser 605, a gente coloca 605. O InDesign tem alguns recursos aqui que já vêm disponibilizados quando você vai criar um processo, né, um tamanho de arquivo, um tamanho de página. E os próximos exemplos aqui seriam a quantidade de página, né, a quantidade de páginas que nós vamos utilizar, se vai existir colunas, se vai ter uma margem para essa página, e se a gente vai trabalhar com bleed, né, com a sangria. No nosso caso, já está desabilitado que eu utilizei da última vez, mas você vai vir aqui, se essa correntinha estiver ligada, você vai desligar, e na parte inferior nós vamos colocar o valor da pinça, que no caso é de 65. Então aqui, a única coisa que nós estamos criando é uma linha, né, delimitando da parte inferior, que começa a partir de 65. Feito isso, a gente criou um formato de chapa utilizando as medidas de 745 por 605 e determinamos que a pinça é de 65. Se no seu local de trabalho você tem outros formatos de chapa, basta você replicar as medidas da sua chapa e colocar aqui a altura da sua pinça, quanto que você vai utilizar de pinça, ok? Feito isso, basta você criar. Ao criar, você percebe que aqui ele já colocou essa linha, né, uma guia. Isso em qualquer página, só abrir aqui a parte de página. Bom, antes da continuidade, assim, só um ajuste, né, que você pode fazer no InDesign é o seguinte: o InDesign tem vários modelos prontos. Então eu utilizo esse aqui, que é para print e prova, né, para impressão e prova. Basta você selecionar esse modelo que ele cria o layout igualzinho ao meu aqui, ok? Depois disso, aqui em página, como eu já defini que as páginas vão ter essa delimitação aqui, 65, qualquer página que eu criar, se eu criar mais uma página, ele já vai habilitar dessa forma. Aqui ele está criando com o modo revista, tá vendo? Você vai aqui em arquivo, vai em configuração do documento, e aqui em configuração do documento, ele tem aqui a opção de páginas opostas. Basta você desligar, dar o OK, ficou normal, padrão, tá bom? Se você precisar de utilizar como livro, como se fosse livro, né? A página 1, a primeira página está no capa, a última página contra a capa e as outras páginas espelhando. Aí você utiliza a página oposta. Bacana? A primeira parte que nós vamos fazer seria essa parte aqui de estar criando o documento com a margem. Agora, a segunda parte, deixa eu abrir aqui novamente. A segunda parte seria criar um formato de papel que seria esse aqui, ó, 680 por 490. Agora aqui no InDesign, a gente tem alguns recursos que são interessantes e que a gente deve utilizar para auxiliar. Um deles é você vir aqui, ó, na parte de janela, window, e escolher a parte de camadas que você vai utilizar. Aqui em camadas, eu costumo criar uma camada. Bom, nessa camada 2, eu vou criar o formato de papel. Então eu vou vir aqui, eu vou selecionar essa opção, ferramenta para fazer um quadrado. A de baixo, ela cria o quadrado, mas com evidência. Ele não fica desse jeito marcado, ok? Então eu prefiro assim, que eu sei que eu estou lidando com uma caixa de box mesmo, só para mim ter uma noção. Agora, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu vou replicar esse formato, 680 por 490. Com um box selecionado, eu venho aqui na largura e ponho 680 e na altura e coloco 490. Dou um OK. Aqui nessa opção aqui ao lado, você pode fazer uma parte de ajuste para centralizar. Aí você escolhe se é pela seleção, se é pela margem, se é pela página. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui pela página,
bastaria eu colocar centro, centro, ok? Se eu quisesse colocar aqui pela margem, bastaria eu colocar aqui na base, ok? Então ele já centralizou aqui pela margem, que é 65. Como é que eu sei que é 65? Você pode usar de diversas formas, pode fazer com linhas guias, pode fazer com um box, você pode fazer assim, ó, eu vou criar um box aqui ó, até o final da página. Quando você vier aqui, a altura você vai ver que tem 65. Agora eu vou deletar esse box. Então agora é o seguinte, eu criei um box ou um quadro com 680 por 490. Eu posso inserir uma cor nesse quadro para ele ficar fácil, para eu poder estar visualizando. Então geralmente assim, o que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, aplicar uma cor, vou escolher uma cor aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um preto, porém eu vou reduzir essa opacidade do preto aqui, eu não vou deixar ele preto 100%, é só para ter uma referência, 10% está ótimo. Serve para a gente, isso aqui é só para ter uma referência, para quando eu estiver imposicionando, colocando os meus arquivos aqui dentro, eu ter uma noção. Por que eu estou fazendo isso aqui agora? O papel também precisa de uma pinça. Geralmente a sua saída, a sua máquina que vai fazer a impressão, ela utiliza dessa parte inferior aqui, ela utiliza cerca de 1 centímetro dessa área. Mas a pinça do papel eu sempre utilizo um padrão que é de 12 milímetros, ou seja, eu dou uma margem de segurança de 2 milímetros, 1 centímetro, né? 10 milímetros para a pinça da sua máquina puxar o papel e 12 milímetros de segurança. Isso é o correto, é o padrão, no final você vai ver que dá certinho. Basta você vir aqui na altura aqui agora, com um sinalzinho de mais, né? E acrescentar os 12 milímetros. Ou seja, eu desloquei o meu tamanho de página para baixo. Então toda a imposição, tudo que você vier a imposicionar dentro dessa montagem, você começa a partir dessa linha porque ela vai ser a parte de referência. Aqui vai vir a marca de corte, é o ponto zero aqui. O papel está deslocado 12 milímetros, um pouquinho para baixo, para te dar 2 milímetros de sangria e você ter uma área para a máquina puxar o papel. A pinça pegar o papel e sair puxando o papel de forma correta, sem que entre no documento, beleza? E outro processo que eu utilizo, depois que eu fiz toda essa parte aqui fiz o tamanho da chapa, fiz a pinça, coloquei o papel que eu vou utilizar, eu seleciono o papel e aqui em camadas eu vou vir aqui e vou clicar nessa área aqui. Dessa forma, é igual no código que você protege, né, bloqueia um objeto, você não consegue deslocar esse objeto aqui mais. Essa camada aqui, você pode deslocar, pode jogar para cima, pode pegar essa camada, jogar para baixo. Você pode colocar aqui como papel ou formato de papel, né? Formato. Você põe até a referência do papel, se for o caso, você põe. Estamos trabalhando com 680, 490. Então eu posso colocar aqui 680, 490. Você vai entender que é o papel. Tudo que você imposicionar, todos os arquivos que você vier a imposicionar vão ficar numa camada de imposição, que depois você pode colocar o nome. Você pode trabalhar com várias camadas. Por exemplo, trabalhar com um determinado cliente numa camada, outro cliente em outra. Às vezes você vai ter um volume maior de arquivos. Pode separar também cada cliente que você vier a posicionar aqui dentro por camadas. Então essa parte aqui seria a parte inicial se você quer fazer imposições dentro do InDesign. A primeira parte seria você criar o formato da sua página, né, como o formato da chapa. No nosso caso, nós estamos utilizando aqui um documento aqui com 745/605, que é o formato da chapa que nós estamos utilizando. E colocamos uma margem inferior aqui, que seria a pinça, de 65, ok? O formato do papel, nós estamos utilizando aqui o 680 por 490. Nos próximos vídeos nós vamos ver como é que a gente vai trabalhar aqui com as montagens, como é que a gente vai trabalhar com os arquivos dentro desse formato de chapa, com esse formato de papel, ok? Então até mais.